Hey, how you doing? I Knowings e eu sou o melhor professor que você já teve. Hoje vamos falar sobre fluência e proficiência em alguma habilidade, no caso o idioma inglês, que tem níveis, né? Existe um padrão para fluência criado na Europa que se chama CEFR, Common European Framework of Reference for Language, é o quadro europeu comum de referência para línguas, né? Esse quadro ele tem 6 níveis, né? Que é o A1 principiante, A2 elementar, B1 intermediário, B2 intermediário avançado, C1 avançado e C2 proficiente, né? O A1, ou principiante, é aquela pessoa que consegue compreender e usar expressões cotidianas familiares, frases muito básicas. É aquele inglês do Hello, how are you? I'm fine, and you? É aquele inglês bem básico. A pessoa sabe quase nada de inglês ou sabe muito pouco. O A2 elementar é aquela pessoa que já sabe um pouquinho mais acima disso. Ela é capaz de compreender frases e expressões usadas com frequência relacionadas à área de relevância mais imediata. Por exemplo, informações pessoais, what's your name? E familiares muito básicas, como compras, how much? Né? Geografia local, where is it? Where do you come from? E emprego, what's your profession? Esse é o nível A2. Indo para cima, temos o nível B1 intermediário. Aquela pessoa que já consegue entender os pontos principais das formas padrão do idioma. Mas quando essas formas são ditas claramente, né? Sobre assuntos familiares, encontrados no trabalho, na escola, no lazer, etc. Uma pessoa com o nível B1 pode lidar com a maioria das situações que podem surgir durante uma viagem para uma área onde o idioma é falado. Ela também é capaz de produzir textos simples e conectados sobre tópicos familiares ou de interesse pessoal. É aquela pessoa que já consegue escrever uma história. I was in a vacation and I did this and I did that. I will go to the movies tomorrow. I would like a table for two. Esse é o inglês B1. Uma pessoa que não passa fome no país, mas também não come o que quer. Agora vamos indo para cima, ainda tem o inglês B2, intermediário avançado. Esse já é um inglês com um nível bastante alto, né? É uma pessoa capaz de entender as ideias principais de um texto complexo e tópicos concretos e abstratos, incluindo discussões técnicas na sua área de especialização. Pode interagir com um grau de fluência e espontaneidade que torna possível a interação regular com falantes nativos, sem esforço para nenhuma das partes. Nesse nível, a pessoa já consegue se comunicar com outras sem precisar ficar traduzindo na cabeça, né? O B1 é o último nível onde você vai traduzir do seu idioma nativo, no caso o português, para o inglês. No B2 você já vai pensar em inglês. Você não vai mais pensar pen, não vai pensar mais caneta é pen, você vai pensar direto pen. Esse nível de inglês que os empregadores no exterior requerem que você tenha para poder trabalhar na empresa deles. Indo acima, nós temos o inglês C1, avançado. Pode compreender uma grande variedade de textos mais longos e exigentes e reconhecer o significado implícito. É capaz de se expressar fluente e espontaneamente sem muita busca óbvia de expressões. Pode usar o idioma de maneira flexível e eficaz para fins sociais, acadêmicos e profissionais. Pode produzir texto claro, bem estruturado e detalhado sobre assuntos complexos, mostrando um uso controlado de padrões organizacionais
conectores e dispositivos coesos. Esse é o nível de inglês que as faculdades vão te pedir se você quiser fazer uma faculdade no exterior, né? Normalmente essas faculdades vão pedir um teste de proficiência, por exemplo, o IELTS, o TOEFL, o TOEIC, e vão pedir uma nota bastante alta para você poder entrar numa faculdade. E o equivalente à nota que eles exigem é o nível C1. E por fim nós temos o nível mais alto de proficiência, que às vezes muitos nativos não têm esse nível de proficiência. Chama-se o C2 proficiente. Pode entender com facilidade praticamente tudo o que ouve ou lê. Consegue resumir informações de diferentes fontes faladas e escritas, reconstruindo argumentos e relatos de uma apresentação coerente. É capaz de se expressar de forma espontânea, fluente e precisa, diferenciando nuances mais sutis de significado mesmo em situações mais complexas, né? E para quem quer aprender inglês, essas são metas, né? Dependendo de qual é o seu objetivo para aprender o inglês, você vai colocar como objetivo um desses níveis, né? E eu não posso frisar o quão é importante, o elemento mais importante no aprendizado de seja lá o que for, é a imersão, né? Então, se você tem seu celular, mude o idioma dele para o inglês. Se você tem um computador, veja se é possível mudar o idioma dele para o inglês. Se você gosta de histórias em quadrinhos, tem vários sites de histórias em quadrinhos em inglês. Inclusive vou deixar o link de um site de história em quadrinhos em inglês na descrição, né? Agora eu vou falar sobre uma coisa que se chama o efeito Dunning-Kruger. Esse efeito sempre acontece com as pessoas que estão aprendendo uma habilidade nova. Então, se você começou a aprender inglês agora, é bem provável que isso aconteça contigo, né? No começo, a nossa confiança é baixa e o nosso conhecimento e experiência também são baixos. Nossa confiança é baixa e nosso conhecimento e experiência também são baixos, né? Então, a gente aprende bastante coisa no começo e chega no pico do monte estúpido, né? Onde a gente acha que, é só isso, eu já aprendi tudo que tinha que aprender, né? É tão fácil assim, eu só preciso disso. Mas aí, a partir desse ponto, você começa a ver conteúdos mais difíceis e começa a perder confiança, e chega no que é chamado do Vale do Desespero, onde você está olhando para cima e fala: eu passei esse tempo todo, eu achei que eu sabia alguma coisa, mas na verdade eu não sei nada. E é aqui que a maioria das pessoas desiste, simplesmente desiste, porque diz: não é pra mim, eu preciso ir pro país para aprender o idioma, eu não consigo falar, eu consigo entender, mas eu não consigo falar. Esse é um efeito muito comum da psicologia. Você alcançou o Vale do Desespero, e para isso você só precisa continuar aprendendo. E se você continuar aprendendo, você vai ganhar mais confiança. E essa parte se chama a curva da iluminação, onde você percebe que você pode continuar aprendendo e que eventualmente você vai chegar na maestria do conteúdo que você quer aprender, que se chama o Planalto da Sustentabilidade, onde você vai continuar aprendendo, mas cada vez que você aprende alguma coisa, se você aprende uma coisa, você descobre que tem mais duas coisas para aprender. Mas você não perde a confiança porque você já tem bastante conhecimento nessa área, né? Então, pessoal, se vocês
gostaram do vídeo, deixem o seu joinha, comentem, por favor, o que vocês gostariam de ver no canal, que tipo de conteúdo que vocês gostariam de que eu expôsse, será que é assim essa palavra? Que tipo de conteúdo que seja exposto no canal com relação ao inglês, e compartilhem, me ajudem a crescer. E se vocês quiserem fazer um pedido de aulas experimentais, tem as minhas redes sociais lá na página principal do YouTube. Podem pedir aulas experimentais por qualquer uma das redes sociais e eu vou marcar uma aula experimental com vocês. Muito obrigado and see you next time.